Olá, Intercases! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Emily Nascimento e sejam bem-vindos ao canal Sofá Sangrento. Do que uma mãe pode ser capaz por um filho? Esta é a questão-chave sobre o caso que eu vou contar para vocês agora. Vamos falar sobre uma mãe que teve sua filha violentada e morta e não pensou duas vezes antes de se vingar. Mas e você? Faria o mesmo ou discrimina essa atitude? Nós estamos falando do caso Mariana Belschmeyer e você acha que tem estômago para ele, mas eu aposto que não. Marianne Belschmeyer nasceu no dia 3 de junho de 1950 na Alemanha. Filha de um casal foragido da Prússia Oriental, ela foi criada rigidamente em um pequeno vilarejo na cidade. Seu pai serviu o partido nazista e sua criação foi extremamente ríspida. Ele era um homem muito rígido, então tudo isso acabou sendo refletido no modo como ele criou a sua filha. Com 16 anos, a Marianne engravidou pela primeira vez e nessa época seus pais ficaram extremamente chateados, pois eles eram cristãos e ela ter engravidado fora de um casamento era o fim da picada para eles, então eles a expulsaram de casa. Sem a ajuda dos pais e sem estabilidade financeira alguma, ela resolve colocar o filho para adoção. Com 18 anos, ela engravida do seu segundo filho, dessa vez por um namorado que ela tinha na época, mas novamente ela acreditava que ela não tinha estabilidade psicológica nem financeira para ter esse filho, então ela acabou doando legalmente. Em 1970, ela conseguiu um emprego num pub da cidade. Ela começou como garçonete, mas logo depois, com muito empenho, ela passou a administrar o negócio. Então, em 1973, ela engravida novamente e dessa vez, com uma vida financeira um pouco melhor, ela decide ficar com essa criança. Ela dá à luz a uma menina, no qual ela chamou Diana. Depois do nascimento da menina, ela decidiu fazer uma cirurgia de laqueadura para impedir que ela pudesse engravidar novamente. Essa prática era comum e legal e era muito apoiada pelo governo porque ajudava a controlar a natalidade do país. É claro que a Marianne passou por alguns perrengues para criar a menina, como toda mãe solo, mas ela conseguiu manter a sua pequena família porque era algo que ela queria por tantos anos e teve que largar a mão muitas das vezes. E as testemunhas dizem que a menina era super educada e estava sempre bem cuidada e feliz. Mas então vamos direto para o caso e ele aconteceu no dia 5 de maio de 1980. A Marianne e a Ana, sua filha, estavam em casa e elas tiveram uma briga durante a manhã. Elas tiveram uma discussão por algo bobo e corriqueiro, mas naquele dia a Ana decidiu que não iria para a escola e foi em direção à casa de um amigo que morava próximo à sua casa. Só que infelizmente essa decisão levou a menina para o seu destino final, porque caminhando na rua ela acabou sendo sequestrada por um homem. Esse homem se chamava Klaus Grabowski e era um dos seus vizinhos. Ele tinha 35 anos e trabalhava como açougueiro. Ele sequestrou a Ana e levou para sua casa e depois de algumas horas ele decidiu estrangular a menina usando uma meia calça. Em seguida, ele amarrou a menina e colocou seu corpo dentro de uma caixa de papelão, fez uma cova rasa na margem de um rio próximo e a enterrou. O que ele não contava era que a sua namorada desconfiou ou viu algo estranho na casa dele, então ela foi até a delegacia e o denunciou. Pouco tempo depois, a polícia foi até a casa dele e ele recebeu a voz de prisão. Ele não relutou em confessar o crime em momento algum. O Klaus já tinha um histórico criminal que apontava o envolvimento de abuso sexual contra duas meninas, mas quando perguntado, ele negou qualquer tipo de abuso contra ela, apenas confessou que era responsável pela sua morte. O histórico apontava também que em 1976 ele se submeteu voluntariamente a uma castração química. Só que tempos depois ele decidiu fazer um tratamento hormonal para reverter o efeito da castração. A polícia levantou todas as hipóteses do caso, mas sobre o possível abuso nada foi comprovado. No seu depoimento, Klaus confirmou ser autor do assassinato, mas segundo a sua versão nojenta, a menina Ana estaria tentando seduzir ele há muito tempo. E no dia em questão, ela teria o ameaçado, dizendo que falaria para a mãe dela que ele teria tocado de forma sexual se ele não desse dinheiro para ela. A versão dada pelo Klaus não demorou muito para chegar nos ouvidos da Marianne, que ficou extremamente revoltada, e foi aí que ela decidiu que faria algo maluco. O julgamento do caso teve seu início no dia 3 de março de 1981. Os advogados do Klaus alegaram que ele teria agido no crime motivado por um desequilíbrio hormonal causado pelo tratamento de reversão à castração química. A Marianne estava a par de todas as declarações do Klaus e isso a deixou em fúria constante. Imagina, gente, uma mãe que acabou de perder sua filha ter que escutar uma explicação dessa sem cabimento nenhum. Imagina como ela não deve ter se sentido. Mas então, no terceiro dia de julgamento, ela foi chamada para depor e, movida por raiva e luto, ela foi até o tribunal para dar o seu depoimento, mas dessa vez ela não estava desprovida. Escondida em suas roupas estava uma pistola semiautomática tão pequena que passou despercebida pela revisão dos guardas do tribunal.
Era quase 10 horas da manhã quando, sem que ninguém esperasse, ela se opôs no salão do júri, sacou a arma e atirou 8 vezes contra Klaus. 7 tiros o acertaram em cheio e ele caiu morto no mesmo instante. Os agentes que estavam mais próximos correram para segurar, mas a sua vingança já estava cumprida. Ela não se intimidou em momento algum e assim que os agentes o seguraram, ela disse: "Ele matou a minha filha. Eu queria atirar na cara dele, mas atirei nas costas. Espero que ele esteja morto." Mais tarde, ela também fez a seguinte declaração: "Eu tive que ouvir quando o assassino da minha filha descreveu a forma como ele a matou, apertou o pano ao redor do seu pescoço, cada vez mais forte. Aí eu atirei." Como esperado, o julgamento acabou levando ao estrelato e os relatos da imprensa sobre o caso dividiam a opinião pública. Um caso de justiça com as próprias mãos, algo que jamais havia sido visto na história do país. Os jornais, revistas e diversas emissoras cobriram o caso à exaustão. A revista Stern publicou uma biografia de 13 capítulos, o qual pagou uma quantia considerável que ajudou que ela pagasse os seus gastos com o seu julgamento. No dia 2 de março de 1983, aconteceu o julgamento de Marianne. A promotoria decidiu o condenar por homicídio culposo quando não há intenção de matar e sugeriu que sua condenação fosse de 8 anos de prisão. O júri também discutiu sobre o fato comprovado dela ter comprado a pistola uma semana antes do delito. Então, em seu depoimento, ela alegou que tudo aconteceu por conta das declarações absurdas de Klaus e que, ao comprar a pistola, inicialmente ela pretendia tirar a própria vida. O argumento de defesa de que o ato não foi premeditado foi mantido pelo tribunal. Os advogados dela argumentaram que ela cometeu o crime movida sob pressão de estresse emocional e que não poderia ser responsabilizada pelo delito. Depois de 28 dias de negociação, o júri chegou ao seu veredito, e no dia 2 de março de 1983, a Marianne foi condenada por homicídio culposo e porte ilegal de armas, e a sua sentença foi de 6 anos de prisão. Mas ela cumpriu apenas metade dessa pena e foi liberada em junho de 1985. A Marianne, depois de livre, se casou e foi morar na Nigéria, mas esse relacionamento durou apenas 2 anos e ela se divorciou e foi morar sozinha na Itália em 1990. Ela foi diagnosticada com câncer no pâncreas, ela lutou muito contra esse câncer, mas infelizmente ela veio a falecer com 46 anos de idade. Ela ficou conhecida como Mãe da Vingança e entre justiceira, vingativa, mãe e assassina, a Marianne finalmente descansou quando seu corpo foi posto ao lado da sua filha no cemitério em Lubeck. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso, se é loucura, se você faria ou não. Também deixa aqui outros casos que você gostaria de me ver contando aqui no canal. Curta e compartilhe esse vídeo com outros amigos que gostam de casos reais assim como você. Esse foi o caso de hoje e até a próxima.